Fala pessoal, beleza? Nessa videoaula eu vou estar falando um pouquinho sobre esboço, que é uma parte muito importante, né, na hora de modelar e que às vezes agarra um pouquinho. Eu vou começar iniciando um arquivo aqui de peça e aí eu já vou vir aqui direto no menu de esboço. Para começar, esse espaço aqui na área gráfica que parece estar vazio, na verdade ele tem referências relacionadas, que é a origem e 3 planos coordenados. Tudo que a gente vai desenhar vai ser em relação a esses planos que são fixos. Então, vamos supor aqui que eu quero iniciar um esboço no plano frontal. Então, eu tenho que selecionar o plano frontal e vir aqui em esboço, certo? E vou começar a desenhar. Ou se não, eu venho aqui em plano frontal, venho em esboço e clico aqui em esboço. É a mesma coisa. Você pode fazer do jeito que é mais fácil. Aqui eu tenho as ferramentas básicas. Bom, na linha, também não tem muito segredo. Você coloca o ponto inicial e o ponto final dessa linha e vai desenhando. Só que tem alguns macetes e alguns poréns. Vamos supor que eu estou desenhando alguma coisa e que nem todos os traçados desse desenho devem ser levados em consideração na hora de aplicar um loft, por exemplo, uma extrusão. Então, eu uso o para construção, que na verdade nada mais é do que o ponto traço, né? É uma linha ponto traço que é ignorada na hora de aplicar esses recursos. Também tem linha de comprimento infinito, que é usada também no início de desenhos, né? Que ela vai ser... você vai picotando ela ao longo do desenho. E também tenho mais um macete para ensinar para vocês, que é o seguinte. Se eu estou desenhando aqui com uma linha e chega num pedaço do desenho que eu quero fazer um círculo, eu posso dar um clique na tecla A e aí o Solid já vai criar para mim uma circunferência. E aí eu vou e continuo normalmente fazendo as retas. Isso aqui ajuda bastante na hora de estar desenhando. O próximo que a gente tem aqui é o círculo. Nesse círculo tem de 2 jeitos. O jeito tradicional, que você seleciona um centro para ele e depois coloca um raio. Tem o círculo de perímetro, onde eu vou colocar aqui 3 relações, 3 pontos para definir o círculo. Cada um tem a sua utilidade. Tenho aqui retângulos de todos os jeitos. Retângulo de canto, seleciono 2 pontos, certo? Retângulo central, seleciono o ponto central e um dos pontos. E assim por diante. Tem aqui a representação de quantos pontos que eu tenho que utilizar para definir cada tipo desses retângulos. A interface do SolidWorks é bem interativa. Então, tipo aqui, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, definir. Cada um tem a sua utilidade. Se você lembrar de cada um deles, ou de alguns deles na hora de fazer os esboços, vai ficar mais fácil, porque vai ser um que vai ser mais fácil para a sua aplicação. Aqui eu tenho arcos, também do mesmo jeito. Tenho aqui, por exemplo, ponto central, e clico aqui no ponto inicial e no ponto final. Por exemplo, elipses, do mesmo jeito também. Tenho vários jeitos de fazer elipses, cada um vai ter seu ponto forte. Nesse caso aqui eu seleciono um comprimento e depois uma largura. Ranhura, isso aqui é interessante porque em desenho mecânico, por exemplo, para eixo de motor, né, polia, a gente usa muito ranhura, e o SolidWorks é um dos únicos softwares de CAD que tem suporte para isso de fábrica. É uma coisa que fica bem mais fácil de fazer.
Aqui, ó, 1, 2, 3. Eu vou colocar onde que eu quero os dois centros e depois vou dar uma largura para a ranhura. Simples assim. E é assim até para as ranhuras curvas. Aqui eu tenho o polígono. No polígono eu vou escolher quantos lados que eu quero para esse polígono. Se eu selecionar aqui 6, né, eu posso fazer um hexágono aqui. E nesse hexágono eu posso decidir aqui colocar um círculo inscrito ou circunscrito. Isso aqui ajuda muito na hora de desenhar, né, geometria. Aqui eu tenho filete. O filete ele funciona fazendo para mim um arredondamento de bordas. Por exemplo, eu vou selecionar o filete aqui e vou selecionar duas arestas. E o que ele vai fazer para mim? Um arredondamento aqui da ponta deles com um raio especificado aqui por mim. Só para ter uma ideia como é que fica. Olha lá, fiz um filete de raio 10. Às vezes isso já ajuda. Mas o que aqui eu posso colocar pontos. Isso aqui também serve muito para referência na hora de desenhar. Escrever um texto. E tem os splines, que são até meio difíceis de controlar às vezes, e que para desenhos mecânicos que têm medidas bem definidas não é muito utilizado não. Tá vendo? Dá para fazer formas bem estranhas. Aqui em aparar entidades eu posso cortar, por exemplo, esse pedaço aqui, ó, e esse daqui, certo? E tem vários jeitos de eu fazer isso. Tem esse que é aparar até o mais próximo, que vai até aonde os elementos estão em contato. Eu tenho a paragem ativa, que eu vou arrastando. Cada um também tem sua aplicação. Vamos ver aqui. Tenho esse offset de entidades, onde ele copia as entidades com uma distância pré-determinada. Eu seleciono os componentes, né, que eu quero fazer esse offset, dou uma distância entre eles, no caso aqui está de 10 milímetros para fora. Eu posso fazer para dentro também, só selecionar aqui. E aí vai copiar isso com uma distância pré-determinada. Eu tenho espelhar entidades. O espelhar entidades é bem útil também. Nessa ferramenta, vamos supor que eu quero espelhar esse círculo aqui em relação à origem. Eu vou precisar então de uma linha, certo? Se essa linha não pode entrar no recurso que eu estou para utilizar, eu vou usar uma linha de ponto traço, uma linha de construção, e vou vir aqui em espelhar entidades. Vou selecionar a entidade que eu quero espelhar, que no caso é o círculo, e vou selecionar o eixo no qual eu vou espelhar esse elemento. Seleciono o eixo e ele vai copiar do outro lado para mim. Tenho aqui padrão linear. Nesse padrão linear eu seleciono os elementos que eu quero copiar através de um eixo e coloco aqui as instâncias, a quantidade desses elementos que eu quero que sejam copiadas. Vamos supor 10 vezes aqui, e coloco uma distância entre cada um deles. Vamos supor que eu coloque aqui uma distância de 100. Ele vai fazer para mim uma distância de 100 entre cada instância.
eu tenho, análogo a isso, né, eu tenho o padrão circular, que vai fazer o mesmo, mas no sentido radial. Vamos supor que uma linha e um padrão circular. Vou selecionar o elemento, ele aqui o Solid já selecionou aqui automático o ponto central no qual ele vai girar essas instâncias. Ele selecionou aqui para mim a origem e aí colocou aqui como está 360 graus. Ele colocou 4 instâncias distribuídas igualmente num ângulo completo. Se eu for colocar mais instâncias aqui, ele vai adicionando para mim. E aqui, mover entidades, eu posso transportar essas entidades, essas figuras geométricas aqui para todo lado. Posso copiar elas, nada que um Ctrl+C, Ctrl+V não faça. Girar elas, dimensionar e alongar. O dimensionar, aliás, a escala é interessante às vezes para a gente usar. Aí a gente seleciona aqui a entidade, seleciona o ponto onde vai ser feita essa escala e põe em quanto que vai ser feita a escala. 2 vezes, 5 vezes, aí vai ficar a critério da sua aplicação. É importante ver que todos os esboços eles têm relações entre si. Nesse caso aqui, a gente pode ver esse símbolo aqui que é de simetria. Por quê? Os dois círculos estão simétricos a essa reta. A gente pode também mostrar aqui a tangência, vamos supor. Eu quero adicionar uma relação de tangência entre essa reta e cada um desses círculos. Eu tenho que fazer o quê? Selecionar a reta, pressionar Ctrl e então clicar em cima do círculo. E eu venho aqui em tangente. Ele deixou tangente para mim. Quero fazer isso com esse círculo também. Repito o processo. Aperto Ctrl, seleciono os dois, tangente. E ele, não importa o que eu faça, não importa como eu mova cada um deles, a relação de tangência vai ser mantida. Isso aqui não pode ser sobrescrito. E se por acaso eu fizer isso, esse esboço vai ficar sobredefinido. Esse esboço vai ficar sobredefinido e o SolidWorks vai me dar uma mensagem de erro, me mostrando que eu fiz alguma coisa ali errada que está restringindo relações que eu coloquei anteriormente. Olha só, se eu coloco aqui uso a dimensão inteligente, né? Vamos dimensionar esses elementos. O que pode acontecer? Olha só, eu já defini que esse círculo aqui tem 100 milímetros de diâmetro. Se eu vier aqui e tentar falar que ele tem outra dimensão, o SolidWorks já me dá uma mensagem de erro, certo? Falando que, opa, peraí, você já definiu o tamanho disso, e se você colocar mais uma dimensão, o desenho vai ficar sobredefinido. Não dá. Então eu tenho que voltar atrás e pensar e ver o que eu estou fazendo errado. Então, as ferramentas básicas de esboço são essas. Tem alguns macetes e algumas coisas que a gente vai aprendendo com a prática e tem como ver isso, treinar isso com os outros vídeos que tem aí no canal da confecção de outras peças. Então dá para pegar tudo bem certinho aí. Obrigado e até a próxima.